Boa noite a todos. Oi, gente, estou muito feliz de estar aqui. Meu nome é Paula Pereira, sou produtora cultural e esse é um debate incrível, maravilhoso, que está acontecendo aqui no 8º Favera, que é o Festival de Audiovisual do Veracruz. Esse projeto foi contemplado pelo edital de festivais e eventos de arte Aldir Blanc, que é um concurso número 19/2021 da Secult Goiás, Secretaria de Cultura, Governo Federal. Bom, hoje estou com convidados incríveis aqui e nós vamos falar um pouquinho sobre o desafio da retomada no audiovisual. Eu estou aqui ao meu lado, tem o Marcelo, que é o intérprete de Libras. Vocês vão poder acompanhar ele e a mim simultaneamente. E aí, eu vou começar a chamar vocês um por um. Vou falar um pouco dos meus convidados, né? Hoje eu estou com a Cecília Brito, Daniel Calil e o Perseu, que são pessoas fazedores do audiovisual aqui em Goiás e são artistas que eu admiro muito, muito mesmo. Bom, vou chamar primeiro aqui a Cecília Brito para se apresentar e falar um pouco sobre a sua história no cinema, nas artes. E é isso, está com você, CS. Boa noite a todos. Primeiro, eu queria agradecer pelo convite. Meu nome é Cecília Brito, trabalho principalmente com produção executiva, produção cultural aqui na cidade de Goiânia já tem uns 7 anos. Já trabalhei em mais de 30 projetos, principalmente na parte de prestação de contas, de acompanhamento, e é isso. Eu sou muito ruim em me apresentar, mas vamos conversando. Obrigada. Nada que um e-mail não resolva, né, amiga? É isso aí. Nada que um e-mail não resolva. Cecília, gente, ela não fala muito, mas ela é uma pessoa muito incrível, tá? Vocês querem fazer um projeto funcionar nesse Goiás? Conversa com a Cecília Brito, que esse trem vai para frente. Obrigada. É isso? Então, isso, tá bom. Já tá ótimo. Obrigada. A gente vai conversando, você vai soltando. Vamos soltando. Agora eu vou chamar o Calil para se apresentar também. Boa noite a todos e todas. Boa noite, Paula. Prazer te ver aí. Massa demais aí, agradecer toda a organização do festival. Acho que o Favera é um festival bem especial aí na nossa cena, muito fundamental. E é um prazer estar aqui participando, dividindo ainda o espaço aí com a Cecília, que é uma querida, e o Perseu também, que é um parceiro. Bom, eu trabalho com direção, roteiro, produção, faço AD. Eu tenho uma produtora aqui em Goiás que chama Pira Filmes. E tô aí atuando, já tenho acho que uns 10 anos, mais ou menos. Já fiz muito filmes meus e ultimamente tenho trabalhado bastante com parceiros também, desenvolvendo projetos, tentando caminhar. Tentando encontrar os caminhos da retomada, que eu ainda não sei, vai ser uma boa discussão, mas é isso aí. Passar a bola aí pro Perseu, mas vai ser um prazer trocar essa ideia. Vamos trocar essa ideia, vamos descobrir junto, né, Daniel? Porque tá todo mundo no mesmo barco. É isso aí. Perseu, olá, tudo bom? Olá, tudo bem? Oi, prazer conhecê-lo. Eu tô em São Paulo hoje, mas eu sou produtor do Mato Grosso. Legal. Tem um dinossauro do nosso cinema mato-grossense, que chama Mauri Tangará, que ele usa sempre a frase, assim, ele sempre diz que ele faz cinema brasileiro no Mato Grosso, né? Eu gosto muito disso, assim, eu acho muito essa pecha de cineasta ou enfim, roteirista, diretor mato-grossense, regional, ela não é muito... não descreve muito bem, né, quem a gente realmente é. Então, eu queria emprestar essa frase dele para dizer que eu sou um produtor de cinema, um roteirista, diretor brasileiro, residente no Mato Grosso, e sou sócio proprietário da Cerberus Filmes, orientador do Gigantes do Cambambi, que é uma turma de jovens e adolescentes que fazem artes cênicas e audiovisual,
e também membro do Pepalantos Núcleo de Dança. Amigo aí do Dani Calil, como ele disse. Ele esqueceu de falar que ele também faz cover de Potrinha, viu? Muito bem, faz um ótimo cover de Potrinha. Stand-in de Potrinha, desculpa, cover não. E estamos aí para somar nessa discussão, prazer em conhecê-las. Bacana, pessoal. Mais uma vez, agradeço o convite de todos, agradeço também o convite do Favera, né, para propor esse bate-papo entre fazedores de cinema, de audiovisual no estado de Goiás. E o nosso tema é um tema que eu vim pensando, assim, desde quando fui convidada, né, pelo Rafael Gustavo, para falar sobre os desafios da retomada, né, esse audiovisual que parou por um período longo e que a gente tem voltado aos poucos. E eu queria saber de cada um de vocês como que tem sido, como que foi esse último ano de pandemia, né? A gente ainda está aqui em stand-by, eu ainda, por exemplo, não tenho total confiança de que está 100%, apesar de estar vacinada, mas a gente ainda fica naquele receio, né, de como voltar a vida ao normal. E eu queria saber de vocês como que tem sido esse período de mudança agora, né? A gente já passou por uma pandemia, já estamos retornando com presencial, não que a gente tenha deixado de fazer alguma coisa, né, em casa, nos nossos home office, mas como tem sido para vocês esse retorno? Começando por você, Cécio. Então, na verdade, para mim, durante toda a pandemia, eu precisei seguir trabalhando, assim, principalmente para pedir paralisações, prorrogações, porque vários projetos tiveram que ser paralisados totalmente. E no final do ano passado a gente voltou, no meio do ano passado a gente voltou, vamos fazer um longa. E assim, essa experiência em específico foi bastante complicada, porque assim, principalmente, que eu acho que para mim é o principal desafio da retomada é a questão financeira, né? Porque você pega um projeto que foi aprovado em 2019, era para acontecer em 2020, você trazer ele para 2021, vindo de uma pandemia e de uma crise, né, financeira que a gente está passando, tudo muito mais caro, e ainda com as demandas que você voltar a gravar, enquanto a gente ainda estava nesse período mais forte de transição, que era com relação a máscaras, com relação às questões de biossegurança, né, foi bem complicado, assim, principalmente por conta disso, da questão financeira, porque uma que a gente não existia esse pensamento sobre essas necessidades, e depois o nosso orçamento já estava super defasado, né, total. Então, assim, foi bem, bem desafiador mesmo, bem complexo, mas conseguimos gravar, e aí agora, na verdade, do começo do ano para cá, com essa abertura maior, a minha maior dificuldade que eu tenho sentido, pelo menos, de conseguir organizar toda essa volta, porque tudo voltou de uma vez. Então, você tem 10 projetos que estavam parados, esses 10 projetos tem que retomar. E você tem que dar um jeito de fazer. E aí, assim, você tem curtas, claro que você tem projetos com várias complexidades, mas tem que repensar todos e como ajustar essas agendas de todo mundo, né? E ainda com todas as outras produções e trabalhos, todo mundo voltando. E o financeiro, assim, para mim, ele tem sido muito desafiador mesmo. Mas aí eu posso falar, a gente pode ir comentando mais depois, passar a palavra para os meninos. Com a sua fala, até me recordei, assim, que tem, além de estar vindo muitos projetos, teve projetos de 2017 que foram pagos agora, né? Então, a gente sente um impacto, assim,
muito forte, porque 2017 a gente acha que não, mas já faz bastante tempo. Eram outras planilhas, era um outro projeto, e tenho encontrado produtores, né, que têm tido essa dificuldade de trabalhar naquele valor que recebeu em 2017. Então, assim, não tem como, assim, é uma adequação mesmo, e aí, assim, é contar com, a gente tem que contar com a compreensão também dos entes, né, dos governos e tudo, porque alguns projetos realmente não tem como, eles se tornaram inviáveis, assim, você tem que repensar ele totalmente, mas aí até esse repensar é um exercício, porque existem certas responsabilidades que você assumiu, né, certos compromissos que você tem que cumprir, aí é pensar mesmo e contar com a compreensão do governo. De todos, assim, realmente. E para você, Daniel, você como diretor, que está sempre ali dentro do set, roteirista, vai e vem, grandes projetos aí, levando o nosso nome de Goiás para fora. Enfim, para você, como que tem sido esse período? E, assim, dando uma entrada um pouco assim, resumidamente, como foi para você na pandemia e quais são as diferenças que você vê agora para a Pira e para suas produções? Bom, assim, poderia falar 1 hora aqui sobre como foi a pandemia, como tá sendo. Eu não sei, eu tava falando com o Rafa aqui no WhatsApp, eu não sei se eu tô travando, se eu tiver, você me avisa, tá, Paula? Tá Mas vou tentar resumir um pouco, assim, eu acho que a pandemia, ela fortaleceu um processo que já estava acontecendo, né? Acho que não só da Pira, como de todo o cenário goiano e centro-oeste brasileiro, na questão de as políticas públicas estarem cada vez mais minguando. Então, quando a gente começou com a pandemia, os recursos disponíveis para produções já estavam bem escassos. Enquanto realizador, enquanto Pira Filmes, assim, o último projeto que a gente conseguiu fazer foi o Atrás da Sombra, que é um longa-metragem, inclusive, que a Cecília trabalhou com a gente e tal. E a gente finalizou esse projeto em 2020, né? E desde então, eu, enquanto Pira Filmes, assim, a gente tem tentado acessar fundos internacionais, tem tentado encontrar caminhos para viabilizar alguns projetos, mas a gente não tem feito, assim, não tem conseguido êxito, porque também as possibilidades são cada vez menores, né? A gente não tem basicamente mais recurso municipal, estadual, a não ser verbas muito pontuais. E então, assim, eu tenho me virado como prestador de serviço, atuando como produtor executivo, atuei muito como assistente de direção. Passei 6 meses trabalhando fixo em São Paulo, dentro do audiovisual, mas totalmente fora do contexto cultural, assim. Mas eu vejo desde 2021 um processo de retomada, sim, pós-pandemia, mas totalmente concentrada em produção de streaming, né? Que aí é uma parada que fica totalmente... 90% das pessoas que eu conheço que trabalham com audiovisual no Brasil estão trabalhando para projetos de streaming que estão restritos na mão de pequenas produtoras e a partir de um capital financeiro gringo, né, em geral. Então, assim, eu até falei pro Perseu, que bom que você vai estar lá, Perseu, porque você é um cara otimista. Eu sou um cara um pouco pessimista, assim, eu acho que agora, depois de mais de 2 anos, a Ancine soltou editais, né, tá voltando aí a tentar caminhar com a FSA. Então eu acho que sim, a gente tem uma retomada acontecendo, mas em relação à produção independente é muito restrito ainda, e aí volta, aí entra nesse lance que a Cecília falou, que tem produções acontecendo, mas a maioria tem a dificuldade financeira, ou porque os recursos são lá de trás, ou porque às vezes a galera topa fazer na guerrilha, porque, mano, a gente precisa de fazer, né? E às vezes, e aí isso também não gera mercado e tal. Daniel, é muito importante que isso tá seja travando. Tá, né? Só sua câmera, mas assim, seu áudio tá bacana, a gente consegue te ouvir bem.
Só Fechou. sua câmera tá dando uma travadinha. Mas eu acho que eu falei demais já, vou passar pro Perseu. E aí eu vou sair e voltar, vou tentar ver se melhora, tá? Então tá jóia, aguardamos você de volta. E você, Perseu? Soube aqui que você é otimista. Em questão a essa retomada. Vou guardar meu otimismo para quando o Calil voltar, então. Bem, ele estava falando, né, dessa questão de novas possibilidades de se fazer cinema. Aí eu queria só colocar um adendo, assim, que eu venho do teatro também. E para a gente foi muito confuso isso, né? O que é fazer teatro dentro de uma tela, né? Não deixa de ser teatro ou não é teatro. Enfim, aí eu penso em todas essas variáveis, por exemplo, o festival que acontece online, que o próprio o curador do festival também tem que sacar muito de fazer streaming, né? A gente estava falando de streaming. Então, são essas coisas que a gente também aprende nesse período. Essa intermediação da câmera sempre causa um efeito, né, na narrativa, na forma como se percebe a narrativa. Isso me interessa demais também. Eu acho que foi isso, assim, uma das coisas para dar razão para o Daniel, né? Vou falar das coisas boas que a pandemia trouxe, né? Essa foi uma delas, né? A aproximação das pessoas dessa nossa linguagem, né? Que é o audiovisual. E isso gerou demandas. Eu não entrei nesse mercado de streaming, não entrei nesse mercado assim, mas produzimos bastante coisa com Gigantes do Cambambi, também com o Núcleo Pepalantos de Dança, à distância, com pessoas se gravando, fazendo direção à distância, roteirizando, enviando arquivos, enfim, articulando tudo, entendendo como é que é possível fazer isso, né? E esses aprendizados vão seguir, vão servir para a vida, né? Então, você teve muitos trabalhos que você articulou mesmo à distância, né? Nesse caso de direção. Como que foi isso? Você achou que alcançou aquilo que foi almejado estando à distância? Porque, querendo ou não, a gente gosta de estar próximo, né? Uma direção mesmo, tem que ser aquilo de ser presencial. Como que foi esse desafio para você de fazer à distância, assim? Foi legal. Eu gosto dessa descoberta, desse pisar em terreno novo, assim, isso me estimula. E a partir de umas provocações da minha companheira, a Os Ferreira, acho que o primeiro trabalho que a gente fez na pandemia, assim, fizemos só eu e ela, foi um videodança chamado Dança para Nossa Senhora das Candeias, é isso, né? Acho que é isso. Tá no YouTube. Mas esse não foi à distância, foi só eu e ela, mas a gente entendeu como resumir o negócio, como fazer para não ficar parado, e depois vieram outras coisas, veio algumas iniciativas para conscientizar as pessoas sobre a pandemia, que foi o Pílulas da Consciência, foi uma provocação assim da prefeitura, que acabou chegando nos Gigantes, e depois a OZ novamente provocou para a gente fazer um videodança. Esse sim foi gravado à distância, se chama Casa Sam. Essa é uma direção dela. Eu fiz direção de uma cena, mas a direção do projeto é dela. E foi muito legal, assim, compartilhando os planos que a gente pretendia fazer, né, para que se comunicassem, para que houvesse uma identidade, uma linha, né, que unificasse o projeto, né. Então a gente percebeu que na verdade não é tão complicado e que dá para fazer com o WhatsApp mesmo. Claro que o Google Drive sempre ajuda muito para organizar essas coisas e manter a linha, né? Manter a mente no mesmo lugar. E daí depois, já lá para junho do ano passado, a gente gravou Dois Bois, que foi um curta-metragem. Esse direção minha, roteiro, com produção executiva do Dani, entre outras coisas, né, Dani? Voltou aí. E toda a pré, menos uma visita técnica, claro, que teve que acontecer fisicamente mesmo,
foi feito online, preparação dos atores foi tudo online, e organização toda online. E o filme está aí para ser assistido, para quem tiver curiosa sobre o resultado. Deve estar sendo distribuído para festivais novamente a partir da metade desse mês, porque a gente teve uma alteração no som, temos um upgrade, aí ele estreou em Tiradentes e agora a gente recolheu ele para distribuir de novo. Chama-se Dois Bois. Muito bacana, estreou muito bem. E assim, eu acredito que para todos, né, para todos nós que estamos aqui fazer artístico mesmo, no geral, no teatro, na dança, no cinema, veio muito diferente, né? Essa retomada para mim, por exemplo, como a Cecília falou, veio tudo de uma vez. E parece que eu não quero sair do home office mais, eu tô com essa sensação, pelo menos, sabe? A gente entende que muitos goianos aqui, eu falo até no geral, muita gente teve que fechar suas produtoras, né? Teve que reduzir muito seus custos, porque dependiam muito da captação desses editais nacionais, estaduais, enfim. E não conseguiram manter, né, uma estrutura de uma empresa e tiveram que ir para dentro de casa sozinho, trabalhar e inventar outras formas e aprender outras coisas ali na raça mesmo, para dar continuidade nesses trabalhos, assim. Eu queria saber de vocês o que mais foi possível aprender, né? Dando um pouco de deixa ali do que eu falei a respeito de trazer o teatro para dentro de uma tela, que para mim foi uma coisa nova, né? Apesar de trabalhar com cinema também, fazer teatro numa tela é muito diferente. E como foi para vocês aprender novas coisas para se adaptar e não ficar para trás? Até porque a gente tem fome, né? Não só fome de arte, mas também precisa colocar comida na mesa. Então, assim, Cecília, o que mais você aprendeu no Excel, nas suas planilhas, no seu trabalho financeiro? Me conta. Então... Assim, eu já sou uma pessoa do home office, né? Eu amo home office, sempre amei home office. Porque eu acho que eu consigo adequar o meu trabalho, mas é claro que assim, a produção executiva é um trabalho que eu faço mais... Eu consigo fazer ele virtual, então, assim, para mim sempre foi mais tranquilo, assim. A minha grande dificuldade, na verdade, foi a de... ter que me concentrar, eu tenho uma dificuldade muito grande de concentração com relação a lives, a reuniões virtuais, assim, isso para mim pegou muito, por conta dessa dificuldade minha, assim, de concentração mesmo, eu não sou uma pessoa que conseguia ficar, até hoje eu ainda sou meio, ficar assistindo lives, podcasts e tudo, e ter que me adaptar a isso, porque era o que tinha, não tinha outra opção, né? Verdade. Então, para mim, essa foi a minha maior dificuldade mesmo, assim. E eu acho que, para mim, pelo menos, é um lugar um pouco diferente, eu acho, que dos meninos, porque, que é nessa parte de produção executiva e de prestação de contas, que é porque é um trabalho que ele, na verdade, não teve essa paralisação, né? Assim, foi mais de prorrogações, de ter que lidar, assim, começar a lidar, por exemplo, com equipes dessa forma mais virtual. Eu trabalho na Mandra também, mas é um estúdio de animação, então é mais tranquilo você se adaptar à pandemia. Na verdade, foi até uma vantagem, porque a gente descobre que não, dá para seguir bem legal, assim, tipo, com animadores, a gente já trabalhava com alguns animadores de fora, então a gente só colocou os que eram aqui em casa também, então mas aí, na verdade, assim, a gente se adapta, né, quero só deixar isso, a gente se adapta tudo, mas uma coisa que eu observei é que mesmo nesses trabalhos que você consegue fazer essa adaptação,
o presencial, ele ainda faz uma falta, assim, né? Por exemplo, na própria animação, que você tem você consegue se adaptar muito bem, tem momentos de reuniões, de algumas definições de personagens, de captação de voz, por exemplo, que o presencial faz muita diferença, assim, porque é isso, você tá ali discutindo na hora, tá conversando, debatendo sobre o roteiro, e eu acho que aí os meninos vão poder falar melhor, inclusive, que eu acho que para as partes mais criativas, talvez, essa adaptação seja muito fácil, né, assim, relativamente fácil, mas o presencial, ele também faz assim, na verdade, eu acho que o que eu aprendi é que o melhor caminho é o do híbrido. Funciona. Para você, Daniel, qual foi? Bom, espero que minha internet melhore aí, gente. Não, agora já tá bem melhor. melhor. As questões aí do home office, do online, tem essas. A gente já tá acostumado, né? Já, né? Se adaptaram aos colegas travando. Na real, assim, eu não sei muito bem o que eu aprendi em termos, tipo... Porque foi isso, assim, eu sempre... A Pira, a base dela sempre foi em casa, assim, no nosso apartamento, tem uma sala específica, quando a produção bombava, às vezes a gente ia para outros lugares, mas muitas vezes tomava de conta da sala, já tive vez de fazer reunião dentro do quarto com a galera, assim, porque tinha gente espalhada. Então, assim, esse lance de ficar mais em casa, em termos de pré-produção e de pós-produção, eu acho que a gente já estava mais acostumado, né? Agora é mais um lance incessante, assim, de reuniões e trabalhos, enfim. Então, eu acho que é um pouco exaustivo, né? Eu prefiro muito mais o home office, eu acho que eu concordo com a Cecília que sim, o híbrido é o caminho, né, natural. Eu acho que todo mundo entendeu que não tem necessidade, tem coisas que se resolve com e-mail e tem reuniões que não precisa você pegar uma hora, se deslocar e aí, enfim, você acaba não rendendo tanto. Mas em termos assim de produção, eu acompanhei algumas produções online, tipo, em 2020, 2021. Foi bom, tipo, a pandemia estourou bem na época que eu estava fazendo um trabalho de produção executiva com a produtora de São Paulo. E aí eu ia ficar, tipo, meio período mais ou menos com eles, indo uma vez por mês para trabalhar com eles. E o resto era tudo home office. E foi difícil convencê-los da gente chegar nesse molde. Aí deu 15 dias de trabalho, a produtora inteira tava de home office. Então, eu fiquei em pé de igualdade com todo mundo. Eu acho que assim, a melhor coisa é que ficou ainda mais possível da gente estar fazendo reuniões e trampo, tipo, com o Perseu em Mato Grosso, com uma produtora em São Paulo. Enfim, ano passado eu participei da produção de um podcast ficção que era super baixo orçamento, assim, mas assim, a gente trabalhou com 20 atores de 11 cidades diferentes, tipo, um deles estava em Buenos Aires, tipo, se não fosse da pandemia, ninguém teria topado de fazer como fez, assim. Pelo menos agora, talvez até topariam porque viu que é possível. Então acho que a pandemia ela ajudou a gente a diminuir essas distâncias físicas, assim, geográficas. Isso é verdade. Mas a arte do encontro aí é necessária, né? Tipo, então acho que o meio termo é o caminho. Mas eu não sei se eu fui muito redundante, eu não sei o que eu aprendi de fato. Acho que a gente está aprendendo aí. Pô, é isso, né? Aprender que a gente consegue trabalhar com pessoas de outros estados, de outros locais, ligando a câmera em uma reunião ou trocando e-mail. Às vezes a gente fica muito preso, né, a querer se deslocar, estar num lugar, estar numa sala de reunião fechada ou dentro de uma produtora, sendo que a gente, muitas vezes, muitos problemas a gente consegue resolver online, no WhatsApp, no Telegram, enfim, em qualquer rede social aí, a gente tem contato com tudo e com todos, né? E para você, Perseu, você falou um pouco, né, sobre dirigir
de forma online, mas o que mais você acha que aprendeu, assim? Você falou assim, nossa, não sabia que fosse possível fazer isso. Eu acho que não foi no sentido de descobrir algo novo, foi mais no sentido de disciplinar algo velho, que é a escrita de roteiro, escrita de projeto, né? Que com a pandemia eu consegui escrever todos os dias. Sim, claro, falha um ou outro, assim, fins de semana e tal, mas consegui fazer disso uma rotina diária. E foi através de abrindo o baú, tirando as coisas que estavam lá, né? As histórias de umas histórias, né? Aquele monte de troço que a gente vai jogando lá no Google Drive da vida. E relendo tudo e juntando as peças que faziam sentido e criando novas coisas e também provocando pessoas do entorno em diversos níveis assim do conhecimento, pessoas experientes como o Daniel, outros iniciantes assim, pessoas que nunca escreveram, para fazer processo junto de criação e montar salas de roteiro online assim na tora mesmo, quebrando mato no peito e fazendo reunião semanal, desenvolvendo. E isso tem dado frutos e se tornou mais do que, assim, é um trabalho, sempre vai ser, mas é um prazer também, sinto falta quando não acontece. E hoje essa rede está pulsante, assim, toda semana tem texto chegando, e tem texto indo, e tem texto chegando, e sair desse isolamento do roteirista tem sido muito vantajoso, assim, muito vantajoso, muito e gostoso, proveitoso e divertido também. Então, acho que é isso, né? Isso para mim é isso. Entendi, bacana. Eu tive uma experiência no começo da pandemia, estava acontecendo um festival no qual eu estava trabalhando, e aí esse festival teve que ser readaptado para o formato online. E assim, para a gente, acredito que o maior choque foi nessa questão de readaptação, que foi aquilo que a Cecília falou no começo, por exemplo, readaptar planilhas e projetos, né, para caber num formato online. As reuniões que eram presenciais agora são todas online, as consultorias, enfim. E aí, eu acredito que muita gente apanhou muito nesse processo de precisamos fazer um isolamento social. E agora vocês vão ter que trabalhar da forma que dá. E foi um choque, assim, né? Eu fiquei meio nervosa, meio chocada. Como que eu vou trabalhar sem ter pessoas, né, perto de mim para fazer as coisas, para que um escritório funcione? E foi muito difícil, né? Mas retomando, assim, agora, eu gravei um podcast no final do ano passado também, nessa mesma pegada de retomada do audiovisual. Obrigada, Podcast Pretas, depois vocês acompanhem. Gravei aqui em casa, né? Trouxe uma equipe reduzida, então a gente teve muito isso também, né? De reduzir equipes do set com essa retomada. O que é bom e o que é ruim também, porque acaba que, querendo ou não, sobrecarrega pessoas, né, dentro ali do set, mas também é um pouco do que a Cecília falou, acho que essa compreensão vem para todos os fazedores artísticos, né, não só do governo, mas, poxa, o meu orçamento ele é de 2017, eu não consigo pagar 3 pessoas, né, infelizmente. E eu consigo pagar uma hoje em dia com esse orçamento. Então, além dessa redução de equipe por conta do distanciamento social, a gente também tem uma redução de equipe por contas financeiras. E eu queria saber de vocês, assim, se vocês tiveram, né, que passar por isso em projetos e como que foi trabalhar com equipes muito pequenas e como tem sido essa retomada? Vocês sentem um alívio? Agora vamos? Ou ainda tem sido complicado? Cecília. Olha, então, a gente teve, né, que se adequar, de fato, apesar de que eu acho que dependendo de alguns projetos,
por mais que a gente tente fazer uma equipe reduzida, ela nunca vai ser tão reduzida de fato. Ter pelo menos 25, 30 pessoas ali, eu acho que na verdade, uma coisa que eu sempre penso é que a gente tem que tomar muito cuidado com relação a isso da equipe reduzida, porque eu acho que disso podem vir muito os abusos, as sobrecargas com relação a jornada de trabalho, a tudo. Porque se eu tenho um número muito reduzido de pessoas trabalhando, acaba que eu vou precisar, às vezes, de mais tempo, repensar mesmo como fazer isso da melhor forma para que não aconteça esse tipo de coisa. Então, a gente teve, mas, assim, acabou que não foi tão reduzido assim. E agora, assim, é um alívio, a gente está retomando, com certeza. Mas aí eu concordo com o Daniel, que, na verdade, a gente não tem muita perspectiva, assim, né? A gente tem esses projetos que estavam parados, então, ainda esse ano, a gente ainda tem esse desafio de conseguir trabalhar relativamente, que eu falo assim, as produtoras, pequenas produtoras, né? A gente tem esse desafio de executar esses trabalhos que estavam parados, mas sem muita perspectiva com relação a projetos futuros. Por exemplo, para 2022 eu ainda não tenho nenhuma confirmação, eu tenho expectativas, a gente tem tentado com relação, como o Daniel falou, a gente tem tentado buscar apoios diretos, tentar entrar no streaming, que, assim, é uma coisa muito difícil, apoio internacional, tem esses editais da Ancine agora, que estão abertos à inscrição, mas que eu também estou com um pezinho atrás, assim, porque não sei se eles vão ser pagos por conta da situação política, então eu acho que, assim, na verdade, o que eu espero para essa retomada é um olhar, por exemplo, e aí falando de Goiás especificamente, é um olhar da nossa secretaria para ter um incentivo mesmo, no lançamento de editais regionais, municipal, estadual, para que a gente consiga seguir fazendo com novos projetos, não só esses que estão sendo pagos agora, porque são pequenos, são orçamentos defasados, então, assim, isso. E são poucos também, né, Cecília? E são poucos, muito poucos. A gente teve Aldir, mas, assim, tivemos alguns problemas também. Então, acho que, assim, realmente repensar o momento que nós estamos, falando especificamente do audiovisual. Eu acho que todas as áreas precisam disso, mas, assim, né, como o que eu mais trabalho é o audiovisual, da gente ter editais maiores, editais que consigam, onde a gente consiga seguir produzindo. Porque o que eu observo também é que tem muita gente que está tendo que sair de Goiás, por exemplo, para ir para São Paulo. O próprio Daniel falou que foi para lá para trabalhar. Sim. Porque aqui a gente não tem um fluxo tão grande de produções, né? E de grana também. Então, se a gente trazer, para a gente conseguir produzir, porque eu acho que os últimos anos a gente teve uma produção audiovisual muito boa aqui em Goiás. Tivemos vários filmes, assim, que representaram no mundo inteiro, e muito bem, ganharam muitos prêmios, e eu acho que essa produção vai dar uma estagnada, né? Meu medo, na verdade, o meu desejo é que isso não aconteça, que a gente consiga finalizar esses agora, e 2022 já vem quente. É verdade, amiga, realmente, assim, essa visão de sair do estado, né, a gente até pensa, nossa, aqui não me cabe mais, só que a gente tem tanta gente massa fazendo cinema, tem faculdade de cinema, uma coisa que a gente nunca nem pensou no passado, né, pô, a galera tá fazendo cinema dentro de Goiânia, né? Nós temos a UEG e a UIF de Goiás, né, nós temos dois cursos de cinema.
saem profissionais, até mesmo antes de acabar o curso, né? A galera já está trabalhando no 12, ajudando, enfim, o que é incrível. E para a gente bate uma tristeza pensar que toda essa correria vai ser agora e daqui a pouco, né? Onde que a gente fica com tudo isso? É bem complicado se pensar. Daniel? Não, vou pegar um gancho no que a Cecília falou, que eu acho que assim, é fundamental a gente brigar por uma continuidade das políticas públicas, né? Porque a gente, é isso, Fundo de Arte e Cultura de Goiás não existe mais. Lei Goiás está tentando retomar, mas assim, também, e queira ou não, apesar de ter tido uma tentativa de os editais da Aldir Blanc em Goiás, eles serem, enfim, eles serem bons para o mercado e tal, é muito difícil você ficar falando o que é bom, o que é ruim. Mas uma coisa é fato, tipo, a Aldir Blanc, diferente em Goiás, diferente de em vários outros lugares, tipo, não apoiou a produção. Mesmo que sejam produções pequenas. Teve gente que pegou, tipo, licenciamento de curto, ou licenciamento de média, ou licenciamento e foi lá e produziu. Mas, tipo, não teve apoio para produção, né? E isso tem toda a questão da precarização, assim, do mercado. Então, é natural, assim, é muito triste que, na real, hoje, se for montar uma equipe em Goiânia, tipo, a equipe que você montaria lá atrás, tipo, meu, muita gente ou mudou de área ou mudou de cidade, e eu acho que essa é uma das maiores dificuldades da retomada, assim, ao mesmo tempo que os estudantes estão saindo e estão saindo com gás, tipo, antes eles saíam com gás, mas eles saíam já com um monte de curta-metragem para fazer assistência, para fazer estágio, já saía da faculdade, muita gente tinha dificuldade de fechar a faculdade porque trabalhava sem parar. Então, eu acho que assim, a retomada, ela também parte do rolê da política pública, porque se não tiver grana, não tem mercado, assim. E eu acho que, queira ou não, assim, infelizmente, tipo, como é produzido os streamings no Brasil, a gente fora do eixo, a gente sempre vai ser mão de obra, saca? Mão de obra barata, que normalmente ainda tá no final da fila, assim, em termos de cachê, em termos de posição, a pessoa sai daqui, é cabeça de equipe, vai fazer, tipo, segundo, terceiro assistente na série em São Paulo. Por quê? Porque, meu, a pessoa vai ter 4 meses de trabalho garantido, né? E é por isso que as pessoas estão fazendo esses caminhos que antes a gente não precisava. Muita gente, tipo, em 2018 eu via pessoas que foram estudar fora que falavam, vou voltar para Goiás, porque hoje em dia é muito mais fácil começar fora do eixo do que começar ali dentro do eixo. E agora não, só tem, tipo, a maior parte da galera tá tendo que vazar. E eu acho que isso é a maior dificuldade mesmo. E aí parte desse ponto de não ter política pública em nenhum dos três âmbitos, de municipal, estadual e federal, assim. Então é bem complexo. Eu mesmo é isso, tipo, faz 2 anos que eu não atuo como produtor, assim, a gente tenta mandar, tipo, manda pra residência, passa numa coisa, passa uma outra coisa ali, mas eu sobrevivo graças à prestação de serviço, tipo, dirigir, mas foi prestação de serviço para TV aberta e, em geral, produção e AD no mercado para pagar as contas, assim. Então é bem complexo mesmo, tipo, eu acho que como pegar os projetos e adaptá-los é difícil? É, mas, tipo, se adapta. Igual o Ciro falou, adapta. É foda, equipe reduzida é bom, mas é ruim, porque além de sobrecarregar as pessoas, tá deixando outras pessoas de fora, né, desempregadas. Mas eu acho que o mais difícil é olhar pra frente e falar, velho, o que que a gente vai produzir? Como que a gente vai ter verba pra produzir, saca? E acho que é isso, sim. O Perseu, ele teve uma boa experiência, a gente até falando assim de projeto de adaptar orçamento, essas coisas, tipo,
No Mato Grosso ele vai falar melhor, mas o Mato Grosso, de fato, conseguiu produzir com a verba da Aldir. Ah, legal. E eu acho que isso deu uma movimentada, né, Perseu? Fala aí um eu pouco. queria ter uma... É bom ter uma pessoa que não é aqui do estado, né, no bate-papo, até para a gente ter uma outra perspectiva de saber como foi esse movimento em outros lugares também. Olha o bonde do otimismo passando, galera, que vai... Tá tudo beleza, tá tudo uma maravilha aqui em Mato Grosso, dinheiro a rodo. Não... Ai, quem dera, né? Quem dera. As pesquisas eleitorais têm alimentado meu otimismo, né? Por enquanto. Vamos ver como é que vai seguir. É importante a gente ser bem atento a isso. E isso é meu Insta aí, né? Perseu Azul entrou agora. Só tem eu. Certeza. Esse tá meio abandonadão, gente. Cerberus Filmes também vai, mas a gente vai lá, a gente vai melhorar. Então, o Mato Grosso teve a sorte de contar com um artista na Secretaria de Cultura durante um tempo. E não só, mas assim, um artista assessorado por outros artistas, sabe? Gente muito legal, como a Keiko Kamura, o Jean, que estão mantendo um constante diálogo com a classe e levando a demanda para... Porque, assim, o secretário de Cultura, enfim, essa pessoa, ela acabou virando, como acho que em todo o país, inclusive em nível federal, também secretário de Turismo, de assistência social, de, enfim, ping-pong e tudo o resto, né? Mas quando ele está bem assessorado, assim, a coisa, houve um diálogo, e na hora que a Aldir Blanc veio, a classe levou. A gente tem no Mato Grosso o MT Cine, que é uma iniciativa inspirada na GO Filmes. Não sei se vocês chamam de GO Filmes, como é que vocês chamam aí? Go Filmes? Go? Fica à vontade para chamar como você queira. Acho que não vai falar assim que eu vou começar a xingar aqui. Não tem o certo nem o errado, pô. Você sabe que a gente tem uma rivalidade, né? Mato Grosso, Goiás, assim, mas isso é assunto para outra live. É uma questão do piqui mesmo e da pamonha, né? Mas depois a gente fala disso. E daí a produção aconteceu. Rolou uma distribuição legal, uma verba considerável, e alguns critérios sociais foram levados em consideração, e critérios regionais, então a gente teve produção de curta no estado inteiro, e o Mato Grosso assim como Goiás, é muito grande, né? Só que, diferente do Goiás, ele é mais centralizado ainda só no sul do Mato Grosso, ali, tanto que queriam dividir o estado em mais 3. Esses separatistas, né, ficam separando aí, já separaram o Goiás, agora querem separar mais um tanto. E surgiu curtas lá do Tangará da Serra, lá de Sinop, e umas visões, umas histórias novas. E isso resultou num novo edital que foi lançado no final do ano passado, e já saiu o resultado esse ano, com recorde de projetos inscritos. De inscrições, foram 100, não sei se eu estou falando o número exato, mas aproximadamente 150 projetos, assim, sendo que 90% são de novos realizadores, de produtoras e produtores e roteiristas, e, enfim, tudo novo, assim. E então está havendo uma continuidade no Mato Grosso, que não é mais do que a obrigação do poder público, mas há um mérito de estar ouvindo a classe, e também há um mérito da classe de estar se colocando, e assim, o audiovisual é muito articulado nesse aspecto, mais do que as artes cênicas, né, a gente vê, assim, mais do que a música e tal, mas essas sementes têm germinado em outros campos, assim, a gente vê, agora saiu um edital também de artes cênicas e mostras e circulações e tal, junto com esse do audiovisual, que eu já vejo como um pouco de fruto disso, assim, mas não são verbas extraordinárias, né? São sempre verbas muito enxutas, e com o Aldir Blanc, acho que foi igual no país inteiro, que era um prazo absurdo, né? Uma insegurança constante. A gente remarcou a gravação de Dois Bois 3 vezes, né, Daniel? Foi acho uma que foram insegurança 2 só. ou 3, foi difícil. Porque aí também tinha essa questão, né?
ia voltar, aí tinha segunda onda, aí ia voltar a terceira onda, então isso foi complexo também. E a gente também contou com um apoio, assim, compreensão dos parceiros que não são do audiovisual, né? Tipo a Pousada, que tá fechado com a gente, foi muito legal, galera, transporte, e também conseguimos uns patrocínios privados, assim, de algumas coisas para o filme. E, enfim, foi todo um aprendizado. Agora esse novo edital já vem com a cara um pouco diferente, já vem com mais prazo para realização. E estamos aí. Dani tá comigo nessa aí. Vou falar em público aqui para ficar gravado, para ele não poder fugir. É não, Dani? Claro. É assim que se fecha contrato, né? Você tá na live, você tá comigo. Pronto. Mas tem Aldir Blanc 2 vindo, né, gente? Eu acho que vai passar no Senado também. Paulo Gustavo. Vamos dar os nomes aos bois. Não são ambas, são duas coisas diferentes. São duas vai coisas. Rolar Paulo Gustavo 2? Não sabia. Só que estão vetadas, né? São duas leis aí que nos desanima porque foram vetadas. Então a gente fica assim. Mas viu, Paulo, houve uma unanimidade. Desculpa, houve uma unanimidade, né? no Senado, né? E é o Senado que destrava esse veto presidencial. Então tudo indica que vai ser positivo. Vai haver. Assim como a Aldir, ela foi vetada também pelo Bolsonaro inicialmente, né? O cara tá querendo atrasar a nossa vida. Vai voltar, provavelmente o veto cai, mas demora um pouco, né? Então... viu, Dani? É Paulo Gustavo 1, que é exclusivo audiovisual, e Aldir Blanc 2, que é plurianual, vai até 2017, se eu não me engano, dia 2027. Massa, E daí ela abrange diversos segmentos, diversas linguagens. Bom saber. A gente está com essa expectativa aí, até um alerta para a nossa secretaria, né, não maquiar esses editais de Lei Goiás, né, fazer aquela maquiagem, lançar para a gente, esperar que a gente faça milagres e fique batendo cabeça para tentar resolver coisas assim que às vezes é simples, né? E a gente acaba que num edital emergencial, né, como foi nesses anos de pandemia, ele é tão complexo quanto qualquer outro edital, ou até pior, e não foi nada emergencial, assim, né? Emergencial quer dizer, eu preciso desse dinheiro agora, porque eu preciso comer, né? Eu preciso viver, e eu sou artista e eu vivo disso. E para a gente foi um sufoco. Eu falo para a gente porque todo mundo esteve na Aldir Blanc, esteve nesse momento, né? Teve suas vantagens, que eu vi muitos grandes novos artistas surgindo, né? Com produções, foi um pouco mais facilitado. Admiro muito, por exemplo, o trabalho da Cecília, ajudou muita gente. Rafael também ajudou gente demais. Vamos, galera, bota seus projetos lá, vamos fazer uma grande força, né? Uma grande rede para que todo mundo receba ali e entenda que a cultura, ela não tem que ser uma panelinha, ela não tem que estar fechada com um ciclo de pessoas, né? Ela é para quem é artista. Então, abrir, acho que a possibilidade que a Aldir trouxe nesse ano passado, assim, foi de mostrar que todo artista ele pode ser recompensado pelo seu trabalho. Bom, agora fui informada aqui que a gente pode abrir para os comentários. Rafael, Gustavo, você que está aí nos bastidores, como fazemos isso? Os comentários vão saindo na tela. É isso mesmo. Gente, muito chique esse streaming, né? Olha, Ellen Tamires deu palminhas aí para nós. Obrigado, Manuela. Obrigada, Manuela. Boa noite. Antônio Balbino também está nos acompanhando aqui. Sublima, boa noite também. Perseu, presente em todos os lugares. A Rensga também. Rensga, produtora da Cecília, viu, gente? Michele Bueno, boa noite. O festival que está aqui conosco. Patrícia Silva também, obrigado pela presença. Antônio Balbino.
penso que para a gente, que é minúsculo, dentro da cadeia do audiovisual, a gente está sempre em retomadas. Nossa, é um comentário, assim, não dá para discordar. É o que a gente tem falado sempre, né? Parece que a gente, agora vai, mas não, peraí, a gente não sabe como é que vai ser os próximos. RPRMC, salve, um salve para vocês também. Ronei, boa noite, Ronei Silva. Michele aí mandando um abraço pro Perseu. Gosto de gente que é otimista, é muito Já bom. não gostou de mim, então. Desculpa, gente. Em geral, eu sou otimista, mas esses tempos aí não... Comentário do Ronei. Essa coisa do stream que o Daniel falou é para poucos. Como inserir os pequenos nesse contexto? Para mim é impossível. E aí, a gente tem algum comentário para falar a respeito? Eu, assim, eu também... Sérgio e Perseu que estão mais otimistas que eu, porque senão eu vou ficar aqui nessa eu também, de certa forma, eu concordo com o Ronei, até porque eu não sou totalmente por fora dessa área do streaming, assim, não sei como. Para mim, também parece impossível, mas vamos lá, otimista, Perseu. Então... Esse negócio do streaming pintou como uma oportunidade, teve até uns amigos que, vamos lá, vamos fazer e tal, vem aí, você dirige, a gente opera, e daí a gente tentou uma vez, tentou duas, e só dava pau no equipamento, e não encontra link bom para transmitir, enfim, quando tem o link não tem a câmera, quando não tem a câmera não tem o cabo com o tanto de capacidade de envio. E daí a gente falou, realmente, Ronei, eu acho que é uma parada que exige já um investimento prévio, quem estava preparado, assim, com o estúdio e tal, se deu bem, conseguiu trabalhar, eu vi várias... Ô, Perseu, mas eu não sei, assim, se a pergunta foi nesse sentido de streamar uma live ou um evento, ou se é em relação aos projetos para streaming. Acho que é esse. Eu acho que é em relação a projetos. Eu também acho que é em relação ao projeto. Do VOD, eu tô achando que vai fazer, tipo assim... E o que a gente tá fazendo aqui? Show de sertanejo. Não, aqui tá de boa, aqui é tranquilo, né? Porque a gente não tá tentando obter uma imagem assim foda, né? Assim, sim. Mas eu tava pensando, então vamos lá, Ronei. Eu acho que essa coisa do... Só para finalizar o comentário sobre o show sertanejo transmitido online. Eu acho que isso aí era uma coisa que, para quem estava preparado, deu bom, assim, eu vi algumas casas, boates se transformando em estúdios, assim, meio que da noite pro dia, mas daí você percebia que era porque a pessoa já tinha um link de internet foda para servir os seus clientes, e daí só dedicou isso, aumentou um pouquinho e conseguiu, né, transmitir e tal. Agora, do stream, Netflix, Amazon, Disney, vamos lá, vamos falar todos os nomes, que a gente sempre só fala Netflix. E esse top of mind aí tá, agora falou um termo chique. O que você acha, Cecília? Fala aí pra nós, qual que é a sua visão? Cara, eu acho que, assim, na verdade, a sensação que eu tenho é que esses grandes estúdios, eles estão atrás, eles já têm um modelo de produção com os nomes que eles querem, e a gente serve como mão de obra barata, na real, assim. A sensação que eu tenho é essa, assim. Tipo, você vê grandes projetos vindo gravar, por exemplo, séries, filmes aqui em Goiás, mas você vai olhar a equipe, os cabeças de área são todos de fora. E aí, para a gente, ficam os serviços mais de assistência e tudo mais. Então, assim, eu acho que eles já têm, assim, o padrão deles, né? E eu concordo que, assim, é meio impossível para a gente acessar, a não ser que a gente tenha um fluxo maior de produções mesmo, que a gente consiga mostrar mais o nosso nome, colocar projetos, fazer projetos maiores, que façam grandes estreias e tudo, e aí a gente conseguir entrar, assim, porque eu falo no sentido de produzir para esses streams, né? E aí eu acho que a gente tem
Aí, em contraponto, eu acho que assim, com o streaming, para mim, já pronto o material, você colocar ele, você conseguir acessar, vender os filmes, para mim é uma outra janela que eu acho que é muito boa, na verdade, porque eles têm, aí eu acho que tem uma abertura maior, tudo, mas agora de produzir para eles, eu acho meio, não sei, eu não sou tão otimista, não. Só gente desotimista aqui hoje. Gente, o que está acontecendo? Vocês parecem que são artistas? O que está acontecendo? Mas eu acredito que é isso, assim, me dá uma felicidadezinha ver os colegas voando, né? Tipo, ó, o cara tá trabalhando numa grande produção, mas se ele tivesse aqui, ele estaria numa situação melhor, né? Porque lá ele tá sendo assistente do assistente do assistente de alguém, enfim. Mas até para quem vem para cá, né? Assim, até para as produções Sim. que vêm para cá, assim, eu acho muito interessante isso, como tem alguns projetos que falam assim, nossa, vamos gravar em Goiás, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, mas aí você vai ver a equipe e você fala assim, ai, cadê? Não conheço uma pessoa aí nesses nomes. Não é nem só dos cabeças então, assim, de área. Não sei se isso também... É cabeça de área e primeiro assim, cadê? Pra Goiás fica de segundo para baixo, né? De segundo para baixo. Aí, assim, não sei se... Oi? Aqui a gente não fica nem sabendo que veio gravar. Aqui não, né? Lá. Fora os que a gente não fica nem sabendo, né? Que você lê a respeito, você fala assim, uai. Sério? Aí, é engraçado, acontece isso também, né? A gente fica assim, nossa, mas eu não ouvi um colega falando que soube, né, desse projeto. Como que isso foi gravado aqui? Enfim, aos os caminhos. Rafa, o que mais comentaram sobre o nosso bate-papo aqui? Eu queria falar ainda para o Ronei sobre esse... sim. Fala. Sobre esse aspecto dos streamings VOD. É muito difícil mesmo, né? A gente vê que não chegam assim, as ideias, o produto intelectual fora do eixo não tem chegado lá em cima, apesar da multiplicação de plataformas, né, que a gente está vendo aí surgir Star Plus, por exemplo. Ninguém está falando ainda, mas Star Plus está com um orçamento maior do que todas as outras para investir mundialmente. E eles estão abrindo no Brasil. A Amazon chegou esses dias no Brasil com produção, né? A Globoplay está expandindo para caramba, comprou a Telecine, enfim, a Netflix está aí e tal, que tem até diminuído um pouco, né? Vou contar uma anedota aqui para descontrair. Esses dias eu cancelei a Netflix, aí eu mandei lá, motivo do cancelamento, né? Eles ficam enchendo seu saco, por que você quer cancelar? Eu falei, falta de conteúdo regional, invistam nas produtoras independentes. Enviei, tomara que alguém leia lá em cima, né? Mas, Ronei, eu acho que o canal é continuar investindo e procurando laboratórios, como o Daniel falou, acho que a Cecília também falou, procurando trocas com outras produtoras maiores ou não, né, para fortalecer, mostrar o seu texto. O Rafa, produtor do Favela, eu troco bastante com ele, e ele troca com outras pessoas também, eu vejo que ele está sempre em movimentação. O Dani também é assim, a Cecília não sei, mas tenho certeza que também porque a gente é uma pessoa que está sempre sendo mencionada, a gente sempre ouve. Procurar esses eventos de mercado, que estão cada vez mais descentralizados também, tem o Nordeste Lab, Cinemundi estava aberto até ontem, né? Acho que Cinemundi fechou. Tem o mercado, tem o SAP, né? O mercado aí de Goiânia, que também é muito legal. Inclusive, foi no SAP que eu consegui uma parceria legal com a produtora da Bahia, para a gente continuar desenvolvendo. Eles estão mais perto ali, mas ainda não são centro e tal. E às vezes também é muito importante entender que você vai ter que fazer concessões. É muito importante entender que isso é uma arte coletiva, que se você, né, não quer fazer o seu filme independente ali, é só a sua cara, né, aquele lance, um filme você vai ter que fazer concessões, você vai ter que aceitar uma pessoa daqui, uma pessoa de lá, ceder. E eu acho que
vai voltar vai voltar não, assim, o caminho é esse, as pessoas precisam ver outras formas de audiovisual. Nossa vida é tela, a gente tem tela por todas as partes, eu não vejo não vejo a humanidade regredindo para outro caminho que não seja esse. Então, a demanda é cada vez maior, né? Bacana, eu acho que é isso mesmo. Rafa, e aí? Vamos ler mais alguns comentários? Voltamos. Ronei mandou um abraço para o Perseu. A Rochelle, querida, grande produtora também, fazedora de artes, junto aqui com a gente. Boa noite. Perseu, onipresente, onipotente. Michele Bueno, conte tudo, Cecília, não esconda nada. Pois é, tô tentando puxar a linguinha dela aqui, ó, e ela vai soltando aos pouquinhos. Já falei muito. Certíssima. Os coraçõezinhos. As pessoas vão se encontrando também nos comentários da live, isso é muito bacana. Jamais será viável discutir com um goiano sobre esse assunto. Provavelmente a gente estava discutindo algo muito sério. Se você siga o Piqui, nós com a pamonha tá tudo bem. Eu acho que é isso. Eu também concordo com o Rafael, assim, não há necessidade de Piqui. Aqui é muito, né? Se eu entrar nisso, é capaz de eu abrir uma guerra. Que é isso? Libera o piqui pra eles não, senão eles vão querer tomar pamonha também, galera. Cuidado. Começa assim, comendo pelos cantos, né? Saca. Quando a gente vê, tá certo. Não, o piqui deles pode até ser maior, mas é mais duro, né? Não tem o sabor que tem o daqui, saca? Michele falando que Rafael e Rochelle nos ajudaram muito. Sim, eu tenho um carinho enorme para esse pessoal. Ó, a Michele aí dizendo que o Daniel só disse verdades, então eu acho que ela gostou de você, Daniel. Para mim, realismo não é pessimismo. Tem uma diferença aí, né, dos dois. Pouco otimismo dentro da nossa dura realidade. É o realismo mesmo, né, na letra. Bom, eu acho que foram todos esses os comentários, né? A gente ampliou bastante, acho que o nosso bate-papo, ele duraria horas e horas e horas se a gente continuar falando dessa retomada, mas a gente... Eu queria jogar uma provocação para o Daniel, para não deixar o... Joga. É de cinema ou é de piqui? Se for de piqui de pamonha, deixa para depois. É de cinema, mas vou fazer uma introdução de piqui. Duas perguntas. O que você acha de mudar o nome do estado de Goiás para Mato Grosso do Leste? E a outra você acha que é possível formar uma carteira de projetos independentes e correr atrás de patrocinadores privados fora do streaming para a realização de obras que venham a dar retorno? A gente já discutiu isso aí, né, Perseu? Cara, eu já te falei, sim, vou falar. Eu acho que, assim, a iniciativa privada, ela tem interesse de investir em projetos que são restritos em termos de linguagem, em termos de temática, em termos... Então, assim, pode acontecer? Pode, acho que é uma coisa, mas eu não acredito que esse seja o caminho, entendeu? Porque é isso, da mesma forma que você tem que fazer concessões para talvez trabalhar com streaming, você vai ter que fazer concessões normalmente muito piores que envolvam questões éticas e financeiras e tudo mais. Por isso que eu acho que a política pública, ela é o caminho, ponto, sim. A partir do momento que ela não existe, sim, a gente tem que encontrar outras formas, mas não sei, assim, acho que pode ser, mas aí eu fico me perguntando, e aí, qual que vai ser essa janela de exibição? A gente vai atrás de obra, de grana, para fazer obras ou vídeos para jogar na internet? Ou para jogar na TV fechada, que é uma coisa que está fadada à extinção? Ou para jogar no streaming, negociar
licenciamento com streaming, mas como que você negocia licenciamento com streaming, sendo que tem a logomarca de uma empresa lá que você não sabe de onde que chegou aquele dinheiro? Não sei. O que você acha, Cecília? Eu acho que atrás de dinheiro bom é bom, mas não sei, assim. Você vê alguns filmes que a gente faz sendo viabilizados dessa forma, Cecília? Não. Eu acho, na verdade, que assim, eu acho que nós não temos esse. Eu não sei qual palavra usar, assim, não sei se é esse costume, as empresas não têm essa. Porque nem com incentivo, por exemplo, a gente não consegue. A gente tem o artigo 1A aí, que assim, é super difícil. A pessoa ela vai ter a divulgação de marketing, vai ter a dedução do imposto, e mesmo assim é assim, dificílimo você conseguir captar. Assim, são poucos projetos. Eu acho que é isso que o Daniel falou, de ter uma limitação de criativa mesmo, porque vão querer projetos que tenham um maior potencial de vai querer projeto que fala público. sobre Goiânia da melhor forma possível. Exato, assim, você... Não sei, assim, vai... eu acho que... E eu acho que além, você falou... Você, desculpa te interromper, mas você ainda falou... Pode falar. Eu fui num lance, assim, tipo, o que seriam desses filmes? Mas que empresas são essas que topariam, né? Você já foi num ponto mais... eu acho que, assim, não tipo... tem... Total. A gente não tem esse hábito mesmo, assim, E aí, isso pensando nessas leis de incentivo. Para incentivo direto, eu acho que é realmente, assim, praticamente impossível. E o Estado, e se a gente for pensar nas grandes, nos Estados Unidos, assim, nos grandes estúdios, tudo tem, né, o incentivo do Estado. Em qualquer país que você for ver, vai ter uma atuação financeira do Estado para essa produção cultural. Então, assim, eu não acho que a gente consiga fazer muito diferente, porque, principalmente pensando em filmes independentes, né? Nessa produção independente. Cinematográficos, né, assim. Filme cinematográfico, assim, porque aí você tem que ter eu acho que, assim, a gente teria que se render demais, assim, eu concordo com o Daniel. Não, e assim, é o Estado mesmo. Eu já participei de projeto que ele era totalmente pensado para o Instagram, projeto cultural para o Instagram, para botar branding, tendo a agência de São Paulo envolvida, acessando, e não consegue, saca? Tipo, o projeto totalmente formatado para internet, para público, para marca, para branding, e é uma coisa super complexa. Tipo, imagina se for falar em cinema, assim, autoral e janelas específicas. Não sei. O que você acha, Perseu? Você fez essa provocação porque você quer... Você fez a provocação, agora você a outra fala. pergunta, eu vou me dar o respeito aqui, na verdade, respeitar as outras pessoas da live para não falar besteira. O Perseu pode ser o mediador, eu adorei. Mato Grosso do Oeste, velho. Pelo amor de Deus, Perseu. Eu adorei, viu, a intervenção. Mas responde a pergunta boa aí, vai. A pergunta que vale a pena, do Mato Grosso do Leste, a gente nem comenta. É porque tem o Mato Grosso do Sul, né? Antes era tudo uma coisa só, aí... Mas eu fiz essa pergunta, assim, e eu não vejo uma resposta clara nem fácil, e também não acredito que é possível hoje fazer isso, tá? Então, mas também dizer isso não quer dizer que não vale tentar. E tudo, assim, é muito difícil fazer cinema, né? De qualquer maneira, com dinheiro público, sem, é difícil mesmo. E as coisas boas são sempre difíceis mesmo, as coisas que valem a pena, né? Não é verdade? Aí, ó, não, pô, aí não. Mato Grosso não é. Mato Grossão, original. Esse é o Rafa me zoando, né? Certeza. Consegui, treinamento. Mas, mas voltando então. Uma coisa não exclui a outra também, tá? Tipo assim, cinema autoral continua acontecendo, investimento público é essencial,
formação da identidade de um país, valorização de quem a gente é, entendimento de quem a gente é, fomento de mercado através de investimento público. A gente sabe que o mercado do entretenimento supera têxtil, supera diversas indústrias aí que recebem incentivos fiscais, que são, né, incensadas por políticos à torta e à direita, e a gente fica nesse lado de pária, como se a gente estivesse pedindo mais do que a obrigação dos caras. Então, dito isso, eu acho que também há uma outra forma de fazer cinema, que não deve ser a única, de novo, reiterando, que poderia ser buscando esse dinheiro em investidores. A gente não tem, eu acho que o perfil de empreendedor no Brasil, né, ainda é muito conservador. As pessoas não entenderam a economia criativa, a economia do conhecimento como uma forma de ganhar dinheiro. E tem muita gente com muito dinheiro, principalmente no nosso centro-oeste da soja, né, gente? O Goiás não é diferente do Mato Grosso nesse sentido. E o boom das commodities, seguindo do boom do dólar, galera tá ganhando dinheiro para dedéu, assim, no Mato Grosso e Goiás, esse papo de crise é conversa, né? A gente sabe que isso aí é conversa. E o cara continua investindo só no imobilizado, sabe? Só investindo no que é 100% seguro de ter um lucro mínimo ali, 0,01%, mas ele não vai perder o capital dele. Quando ele poderia estar ganhando, tá arriscando uma fatia mínima dessa porcentagem anual que ele tem de investimentos para arriscar, sei lá, ganhar 500% em 5 anos. O que dá, que seja 100% em 5 anos, o que dá isso? Mas que tipo obra que dá esse lucro, mano? Nem isso, de pernas pro ar dá esse lucro. Esse é o próximo passo. Não, lógico que dá. Tem obras que dão esse lucro. As comédias dão esse lucro. Alguns filmes. Tipo, 3 comédias a gente já entra em um outro campo também, né? Isso, porque assim, a gente deixa de fazer o que a gente quer fazer para fazer uma grande comédia para poder gerar uma grana para fazer o que a gente quer fazer. Então... Não, mas isso aí tudo bem. Se gerar mercado, eu acho que tem gente que vai topar e se eu prefiro talvez fazer um filme comédia do que tá trampando exclusivamente na publicidade. Não sei. Tem comédias maravilhosas, né? Tem comédias maravilhosas que dão retorno. Não são só comédias. Não sei se é o caminho, na real. Não vejo. Eu acho eu, na verdade, assim, a gente já fez um filme do Daniel Nolasco, que foi o Mr. Leather, que a gente fez com grana minha, grana do Daniel, e com a parceria com a Da Fuck Filmes, que entrou com a parte operacional, que era de foto, mas aí eu cobri os custos de passagem e tal, e no final das contas, a gente conseguiu circular esse filme muito bem fora, a gente circulou ele... conseguimos um distribuidor internacional, a gente circulou ele, a gente conseguiu o retorno, na real, de vendas de tudo que a gente tinha investido e mais uma grana. Então, assim, eu concordo, eu acredito nessa coisa de... Tem filmes que, inclusive, você não consegue colocar ele em editais. Por exemplo, esse Mr. Leather é um filme sobre fetiche, sobre a cena de couro fetichista no Brasil. Então, assim, eu tentei patrocínio com a Jontex, eu tentei, inclusive, assim, com algumas marcas que poderiam, né, ter alguma... A gente não conseguiu e, por fim, a gente decidiu fazer o filme e conseguimos esse retorno. Mas por que a gente conseguiu esse retorno? Porque a Da Fuck, por exemplo, já tem uma estrutura que foi através de outros filmes que eles fizeram, e eles conseguiram montar essa estrutura, inclusive, de equipamento, que permite fazer, por exemplo, esse filme que é uma produção totalmente independente. Mas, de qualquer forma, a gente primeiro tem que ter o incentivo, inclusive para conseguir se firmar enquanto produtoras, né? A gente precisa conseguir, tipo, ter, sei lá, 2, 3, 4 filmes. Aí você consegue fazer ali seu nome, inclusive, consegue ter
dentro do que os editais permitem, a gente tem taxa de gerenciamento, você consegue estruturar bem uma produtora, e aí depois a gente pensar nessas possibilidades, mas assim, dentro de empresa mesmo, do que eu já tentei, assim, de estar com vários projetos, de ligar, de tentar ouvir incentivo fiscal mesmo, artigo 1A, de pesquisar, ver quanto que essa empresa, por exemplo, tem empresas que eu já consegui chegar até quase, já consegui passar do departamento de marketing e o contador me barrou. O contador olhou na minha cara e falou assim, não, gata, não vou fazer, assim, tipo, isso aí vai me dar maior trabalho. E não era nada, o trabalho dele não era nada mais do que o trabalho que um contador já iria fazer, né? Então, assim, talvez se a gente tivesse algum tipo de campanha, algum tipo de movimentação mesmo, mas aí eu acho que teria que ser de classe, muita gente envolvida, para que conseguisse criar esse hábito, né, de incentivar em cultura, de perceber, inclusive, que isso pode ser um retorno muito forte, pode ter um retorno muito bom, talvez, mas eu acho que, assim, seriam ainda muitos anos, assim, eu acho que é uma coisa super massa, que eu acredito muito, mas que a gente teria que ter que aí eu não sei também o que seria. Inclusive, assim, só dando um adendo, que eu sei que o Daniel já vai falar, mas, assim, nós somos produtos dentro de um cardápio hoje, né, aqui no Goiás, que é o FCO, e a gente está aí esperando alguma coisa acontecer dessas grandes empresas. Pode falar, Daniel. Não, é porque eu vi um comentário aqui do Rafa, quando o Perseu falou isso aí, a única coisa que eu pensei que poderia ser um caminho, e aí, tipo, o Rafa comentou, que é assim, que de fato, o Rafa fala assim, voltei do Rio to C só pensando em metaverso, 5G, internet 3.0 e games. E de fato, eu acho que a descentralização da internet, a tentativa, porque isso está fadada a não é só uma descentralização de fachada, assim, mas a descentralização da internet e os NFTs, eles podem ser um caminho possível para rentabilizar, mas tudo vai. E aí eu acho que é isso, assim, é uma parada totalmente nova. Quem conseguir pensar e vislumbrar uma coisa lá da frente, talvez consiga, mas aí volta no que a Cecília falou, isso tudo depende de um processo enquanto produtor, enquanto realizador, cada um tem que ter os seus caminhos, assim, né? Mas eu acho que, Perseu, mete bronca, conta comigo aí Antes de para você falar, precisar. Perseu, eu já queria falar que o nosso papo está muito bom, só que eu já queria caminhar já para as nossas considerações finais. Eu acho que, Perseu, essa sua consideração, ela já pode ser para encerrar bonito, entendeu? Tá. Pode começar por você mesmo. Então, só para adereçar o que você falou, Paula, fazer esses outros produtos não nos impediria de continuar fazendo o que a gente gosta. E também, falando agora sobre o que o Daniel falou, existem concessões a serem feitas, elas seriam maiores do que no jogo com streaming e tal, mas também nunca colocaria minha ética em pauta, né, para negociação. E eu acho que não é necessário que você não é ético, mas talvez você vai ter que negociar com empresas que não sejam éticas. Bem, só fazendo as considerações. E daí, sobre o passo que a Cecília deu, que eu acho que seria, sim, o próximo passo na discussão, que é encontrar essas pessoas interessadas em investir, eu não vejo que a abordagem seria por patrocínio, sabe, Cecília? Que já é uma abordagem bem difícil de ser feita, que eu acho que também tem aí um campo para o Sebrae atuar que não está sendo feito, sabe? Como uma ponte, já andei tendo umas discussões assim com o pessoal aqui no Mato Grosso, eles se interessaram, mas as coisas se movem muito devagar, talvez nem se movam. Mas seria buscar investidores, pessoas que estão dispostas, porque tem gente que pega 50 mil, gente, e coloca no Bet 365, entendeu? Para falar que o LeBron James vai fazer uma cesta faltando 2 segundos.
tipo, específico assim, e a pessoa vai e arrisca. Pô, essa pessoa arrisca num filme. Essa pessoa arrisca num filme. Se vai dar certo ou não, tipo, tá jogando, né? E é muito mais palpável do que um betting, né? E então, assim, também seria pensar uma produção que envolvesse custos baixos, primeiro, textos muito bem trabalhados, pensados para a nossa realidade, que é totalmente diferente da realidade americana. A gente não pode pensar em fazer filmes comerciais como filmes comerciais americanos, isso nunca daria certo. E que também envolva as pessoas como donas do filme. Então, né, distribuição de cotas do filme, enfim, é todo um novo formato de produção que precisa ser pensado. E eu provoco o Daniel, assim, agora provoco você também, Cecília, e enfim, Paula, e o Rafa, que está ouvindo, e os demais aí, a formar um tanque de pensamento, um fogão a lenha aí, de uma panelada de pensamento para a gente sugerir essas ideias e, quem sabe, formar uma carteira de projetos com esse perfil para tentar bater em algumas portas, para mostrar que isso está acontecendo, porque isso acontece em outras realidades. Isso acontece na Argentina, isso acontece no Chile, isso acontece na Nigéria, isso acontece na Índia, né? Isso acontece na Alemanha. Esse tipo de, pô, tô aqui te vendendo um filme, você coloca 50 mil para ganhar 75 em 2 anos ou em 5 anos, risco alto, já joga na cara, né? É isso, é risco alto. Enfim, é uma provocação que eu gosto de levar para os amigos, mas enquanto isso não se realiza, que venham as leis de incentivo, que são sempre muito proveitosas para a economia e principalmente para a nossa identidade cultural, para a nossa cultura, para os nossos fazedores de cultura, que são das mais diversas origens sociais, e, enfim, essa grana que vem para a gente chega no bolso do cara que tem o lanche na esquina, chega no bolso do hoteleiro, chega no bolso do cara que aluga uma van, né? E a gente tem que entender que isso é essencial mesmo. Obrigado, Alfavera, a nossa moderadora Paula. Prazer conhecê-la aí virtualmente, Cecília. Prazer. Prazer revê-lo também, Dani, saudades. E é nóis. E no fim do ano quero estar aí no Favela pessoalmente. Queremos todos, queremos todos. Bom, muito boas suas considerações, Perseu. Eu acho que é algo a se pensar também. Eu acredito que enquanto a gente discute, muita gente já tem, né, pensado isso, articulado, mas a gente precisa ser mais visto, né, por essas empresas daqui do estado. A gente tem muito dinheiro aqui em Goiás, a gente sabe que a gente tem muito dinheiro aqui, e a gente não vê 1/3 dele para nada e nem para ninguém, né? Enfim, Cecília, queria ouvir suas considerações também, saber o que você achou desse papo, enfim, puxar sua língua. Não, eu queria só agradecer mesmo, assim, eu acho muito boa a provocação do Perseu, assim, é algo que eu tento refletir, mas que eu realmente não sei como funcionaria, porque para mim eu acho que envolvem outras nuances, assim, até de conhecimento, de acesso a essas pessoas. É muito difícil a gente ter, assim, a gente tem uma cartela de projetos, mas é muito difícil, acho que todos nós temos, assim, Perseu, eu sei que o Daniel tem, mas até entre nós mesmo, a gente fazer esse investimento é muito, muito difícil, muito... Porque a gente ainda é um mercado, é isso, assim, pensando principalmente nós aqui de Goiás, a gente ainda é um mercado relativamente pequeno, né, que começou a despontar há pouco tempo, então, ter acesso a essas empresas que possam vir a fazer esses investimentos, mas eu acho que, assim, a ideia em si é fantástica. Tipo, sim, eu só não sei como colocar ela mesmo em prática, mas vou refletir a respeito, sim, foi uma boa provocação.
E queria agradecer a todos, na verdade, ao Favera. Espero que no final do ano a gente esteja aí presencialmente para continuar, inclusive, esse debate numa mesa de bar maravilhosa. Gostamos. E agradecer a todos pelo convite. É isso, muito obrigada. E vamos que vamos, e contar mais uma vez aí com os nossos governantes, com a nossa Secretaria de Cultura, que agora está com um secretário novo, que ele possa olhar com mais carinho para a pasta e para toda a comunidade artística aqui, que a gente está precisando de uma atenção bem especial. Sim, vamos que a mesa presencial no final do ano a gente possa brindar uma retomada mais... A gente possa ter uma retomada mais feliz e otimista. Está vindo com muitas novidades. E você, Daniel? Não, eu queria agradecer, eu acho que, sim, muito boa a troca aí com Cecília, com o Perseu, com você também, Paula. Acho que a provocação do Perseu também é bem importante, porque é sempre importante a gente se provocar para a gente também não cair no lugar comum de procurar sempre os mesmos espaços, assim. Eu acho uma ideia genial, eu só acho que é muito tópica, mas se alguém de fato, sim, mano... tiver à frente do navio, é nóis, tamo junto. Mas eu tenho um roteiro aqui, inclusive, ó, pessoal, que eu tenho certeza que é 5 vezes de retorno. Mas, enfim, agradecer, né? Agradecer todo mundo aí, os parceiros, a Paula, agradecer os intérpretes também, o Rafa, todo mundo da produção do Favera, é nóis. Eu acho que o festival aí é um festival fundamental, e quando a gente puder fazer ele presencial, como todos os outros encontros, tá fazendo falta, né? Então vai ser massa. E é isso, galera. Obrigado aí por tudo, pela oportunidade de falar. E desculpa se eu fui muito pessimista ou realista, mas é isso aí, a pandemia deu uma surtada na geral, né? Mas, muito massa, bom demais, bom vê-los. Muito bom, gente. Bom vê-lo, tamo juntos. Obrigada, viu, gente? Obrigada de verdade por esse espaço, por esse momento com vocês. Eu aprendo muito, eu ainda estou aqui. Eu falo que a Cecília é minha guia, né? Ela me ensina, me ajuda. Meu cachorro também ficou doido aqui agora. Enfim, só agradecer mesmo pelo convite, né? Primeiramente ao Rafael, ao Favera. Eu sou cria do Veracruz também, tenho uma grande admiração pelo festival, por todos. E a gente espera retomar, né? A gente tem essa esperança, no fim das contas, de sentar na mesa do bar e falar, galera, 2023 está vindo com tudo, todo mundo bem feliz, com projetos aí sendo encabeçados. E é isso, gente. Vamos trabalhar de perto, vamos ajudar uns aos outros, que sozinho a gente não consegue, não é verdade? Verdade. Muito obrigada por todos aqui hoje, nessa live. Obrigada, valeu, gente. Valeu, Antônio, também, intérprete. Tchau, tchau. Valeu.